Você já ouviu isso aqui? Essa é provavelmente a introdução mais famosa da música clássica, e eu tenho certeza que você, independente de gostar ou não desse estilo, você já ouviu isso em algum momento da sua vida. Tô certo? Mas você sabia que essa obra-prima, e hoje, ela é estudada pelo seu potencial efeito sobre as células cancerígenas? Pois é. Fica comigo que nesse vídeo você vai entender a história por trás dessa música, as circunstâncias nas quais ela foi criada e a relação que ela tem com essa história desse efeito de cura. Antes de mais nada, a gente tem que entender qual é o contexto histórico da Quinta Sinfonia de Beethoven. Ela foi composta entre 1804 e 1808, em plena era napoleônica. Naquela época, a Europa vivia em guerra, e Beethoven, com apenas 34 anos, enfrentava seu próprio campo de batalha, a surdez progressiva. Ele escreveu essa sinfonia enquanto lidava com essa dor da perda da audição, que imagina, para um dos maiores compositores e pianistas, isso é extremamente doloroso. Então ele enfrentava esses problemas e isso acarretou também problemas emocionais e também até um alcoolismo. Inclusive ele já tinha alguns problemas com álcool, quando ele estava mais nessa época depressiva dele devido a esse problema auditivo. Ele escreveu ali e praticamente implorou para que descobrissem qual que era o motivo da perda de audição dele. E aí sim veio o laudo dizendo que tanto a própria causa da morte dele quanto a perda de audição estavam relacionadas com envenenamento por chumbo, que era um componente que estava muito presente nos vinhos mais baratos daquela época. Talvez, se ele não tivesse bebido tanto assim esse tipo de bebida, talvez, tá? Tudo é suposição. Talvez ele teria escrito muito mais músicas ali. Apesar que ele colocou também, né, que ele não poderia partir ali antes de compor todas as músicas que ele sentia a urgência de compor. Bom, mais sobre a Quinta Sinfonia, então, ela foi extremamente desafiadora. Beethoven revisava, reescrevia, buscava obsessivamente o equilíbrio entre o drama e a estrutura. Segundo relatos, ele chegou a dizer que o destino bate à porta, uma metáfora que muitos acreditam estar representada no motivo inicial da sinfonia. E esse motivo curto, de apenas 4 notas, é transformado e desenvolvido ao longo de 4 movimentos de forma absolutamente inovadora para aquela época. A primeira apresentação dessa música aconteceu no dia 22 de dezembro de 1808, em um teatro em Viena. E naquela época era muito difícil você conseguir reservar o teatro. Então, quando ele conseguiu, ele apresentou mais de 4 horas de músicas, entre elas estava a Quinta Sinfonia, e junto, naquela época, naquela circunstância, fazia muito frio, e como eu falei, 4 horas de concerto é muito maçante, é cansativo. Então, na época, quem estava ali apreciando talvez não tenha entendido muito bem a grandiosidade daquela obra. Então, essas circunstâncias aí do tempo e do clima, e do cansaço também, acabaram meio que ofuscando um pouquinho no dia da estreia dela. Mas, com certeza, o Beethoven já tinha nome naquela época, já era renomado, então, claro que foi super valorizada, né? Só que não tanto quanto é hoje. Hoje é muito valorizado. Além disso, a orquestra também teve muito pouco tempo para ensaiar. Acho que um dia, se eu não me engano, um dia só que eles tiveram para ensaiar essa peça antes da apresentação. Mas, como eu falei, com o tempo, essa Quinta Sinfonia foi virando um símbolo, né, de resistência, de superação, de liberdade. Então, ela teve muita importância. Além disso, existe uma outra curiosidade. A gente hoje ouve a Quinta Sinfonia de Beethoven afinada no padrão de 440 Hz. Ou você pode encontrar outras afinações, tá? Tudo bem. Mas normalmente você vai encontrar 440 Hz. Porém, naquela época, o padrão de afinação não era 440. Na verdade, nem existia um padrão de afinação. Então, o que acontece? Talvez, naquela época na Europa, talvez fosse afinado em 430 ou até 445, talvez. Há relatos também, mas aí em fontes menos confiáveis, de que foi encontrado um diapasão que pertencia a Beethoven, que tinha o Lá, né, o Lá 440, entre aspas, né? Em 455. Então era um pouquinho mais agudo do que a gente conhece.
Então, mais uma curiosidade, isso traz um pouco de tristeza e beleza também, né, pra sinfonia, porque a gente nunca vai ouvir exatamente como ele tocou. A gente tem ali o histórico, como eu falei, das possíveis afinações da época, mas a gente nunca vai ouvir a primeira apresentação dele, ou apresentações depois que ele fez também, dessa sinfonia. Só quem tava lá naquela época que pode ter essa sensação, sabe? De como que era mesmo. Felizmente a gente tem a partitura, tem né, tudo certinho, mas, como eu falei, as condições, tipo, se esfriar, já muda o timbre dos instrumentos. Naquela época tava frio, então para poder representar isso exatamente como foi, tinha que saber a afinação exata e o clima exato e tudo exato, tudo exato. Os instrumentos exatos, né? A característica dos instrumentos, a madeira que foi usada em cada instrumento, metal, enfim. É muito louco isso, é muito louco. E vamos lá, como eu falei no início do vídeo, essa música, ela apresentou efeitos de cura para algumas células cancerígenas. Vamos entender isso um pouco melhor. Foi feita uma pesquisa na UFRJ, onde algumas células cancerosas foram expostas a algumas músicas, tá? A Quinta Sinfonia de Beethoven era uma delas, mas tinham outras músicas também. Só que a Quinta Sinfonia de Beethoven, ela apresentou resultado muito bom, muito bom. Aproximadamente 1 a cada 5 células cancerosas, mais especificamente MCF7, que está relacionada ao câncer de mama, foram destruídas. Então olha que beleza, como a música é poderosa, eu já falei isso, e até é psicológico também, se uma música te faz sentir bem, poxa, ouça ela que tá te fazendo bem de verdade, assim. Mas ter um resultado físico é muito interessante, muito relevante para a ciência, até pra gente entender um pouco mais sobre como nossa estrutura responde a vibrações, né? Não tô falando nada de forma esotérica, nada de forma mística. Isso aqui foi um estudo, tá? Existem outros estudos, inclusive, que trabalham a música como algumas frequências, na verdade, trabalham algumas frequências e seus harmônicos para poder fazer alguns tratamentos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tem várias pesquisas nesse campo, tem uma apresentação no TED Talk também bem legal de acho que é Anthony Holland o nome dele, que ele fala sobre esse estudo e as tentativas dele. Demorou anos ali até ter um resultado interessante, então isso não foi tirado do chapéu. Porém, não existe tantos estudos, se eu não me engano, na verdade eu nem sei se existe mais algum, mas eu não vou falar aqui para não arriscar, mas que usa a música em si como análise, né, como um tratamento. Usar uma música é diferente de usar uma frequência pura. Frequência pura, música. Frequência, música. É diferente. Então, quando você tá ouvindo uma música, ela pode ter um efeito importante sobre você. Pode não, tem um efeito importante sobre você. Isso é legal pra caramba. Tem vários ramos legais que estudam a célula e a vibração. Existe um campo chamado sonocitologia, né, que estuda as vibrações que as células emitem, consequentemente os sons, né? Claro que eles são inaudíveis pro ser humano, mas emitem. Depois dá uma conferida nesse vídeo, é um vídeo bem legal, eu falo bastante coisa, não falo só sobre isso, falo sobre outras coisas também. Quebro até alguns mitos que tem sobre um aparelhinho que surgiu aí na época, prometendo curar um monte de doença só com vibração. Isso foi um mito que foi desvendado ali. E é isso, tá? Nada substitui um tratamento convencional, pelo amor de Deus, aqui não deveria nem estar falando, mas eu vou falar pra deixar registrado, tá? Nada substitui. Isso só é interessante porque pode ajudar a gente numa forma mais terapêutica, né? Uma forma mais terapêutica, então isso é muito legal. A música não é só ela só não te relaxa ou te deixa bem ou te deixa triste à toa. Tem uma ciência por trás disso. O que você sente quando você ouve essa melodia? Ou o que você sente quando ouve alguma música? Deixa aqui nos comentários alguma música que você escuta e o que ela te faz sentir. Compartilha com a gente aí que tenho certeza que só vai agregar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, faz tudo aí. Já sabe o que fazer. Tchau. Até a próxima.